Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder levar à frente uma discussão sobre o filme Contágio, de 2011, que eu passei para vocês aqui no Cine Equalizar. Antes de falar do filme propriamente dito, eu queria falar um pouquinho sobre as histórias de pandemias e epidemias que o filme traz. Ele é um filme que tenta se basear em fatos reais, em condições que já ocorreram na história da humanidade e que trazem uma noção para a gente de como que os vírus, como que as doenças infecciosas se comportam na história da humanidade. Então, não é nenhuma novidade que a humanidade já entrou em contato com várias outras doenças de diferentes origens, né? A gente tem doenças que são virais, né, chamadas viroses, a gente tem bacterioses, a gente tem micoses de fungos, temos vários tipos de doenças infecciosas. E a humanidade convive com essas doenças o tempo todo. Desde o seu surgimento, né, das primeiras sociedades, a gente tem que conviver com patógenos e eles estão presentes, pode ter certeza, em todas as espécies do mundo. Por que eu recomendei o filme do Contágio? A ideia, gente, não é que vocês assistam esse filme para entrar em pânico ou ficar com medo. Eu sei que no período que a gente está vivendo, um dos maiores medos que a gente tem é assistir lives do Átila, mas a ideia do filme não é trazer medo, assim, a gente trazer uma discussão científica do que é verdade ali, do que traz uma visão mais correta ali sobre doenças, sobre epidemias, o que é um pouco de invenção, que é muito pouco na verdade no filme, e o que é tão parecido com o que a gente está vivendo que chega até a parecer uma predição, né? Que o filme deu uma de Nostradamus e fez as previsões do que a gente ia viver, que também não é verdade. Então vamos contextualizar. O filme Contágio, ele é um filme de 2011, dirigido pelo... não sei quem que foi, tô conferindo aqui, Steven Soderbergh. Não sei quem é esse cara, mas eu gosto muito desse filme. Por quê? Quando a gente fala em filmes sobre epidemias, sobre pandemias, sobre doenças, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa mente é zumbi. Sempre é filme de zumbi, é coisa com zumbi, com vírus que transforma morto em morto-vivo, é Walking Dead, é esse tipo de situação. Eu Sou a Lenda também, que é uma ficção científica, e a gente cai muito nessa parte da ficção. Apesar de na natureza existir alguns poucos micro-organismos que causam patologias que poderiam ser associadas com o que a gente conhece como o estereótipo do zumbi, na realidade, para um organismo mais complexo, uma coisa que transformasse um ser humano em um zumbi, isso é algo que é muito pouco factível. Então eu não gosto muito desses filmes, apesar de eu adorar o gênero de zumbi, eu não gosto muito desses filmes no aspecto científico, apesar deles tentarem trazer uma base científica por detrás. O Contágio não. Ele é um filme que traz a realidade. Ele traz o que é um vírus, como que ele pode abalar a nossa vida e quais são as consequências de uma política de prevenção contra doenças virais mal feita. Basicamente é essa a mensagem do filme. O que acontece é, ele é um filme que teve uma consultoria científica pesadíssima. Foram vários consultores da Organização Mundial de Saúde que deram toques no filme para ele ficar mais factual, para ele parecer mais verossímil. Então, quando uma pessoa da área da medicina, da biologia assiste esse filme, ela quase não vê erros, tá certo? É o que é mais difícil da gente observar, justamente porque teve uma consultoria. E ela traz algumas discussões, né? Esse filme traz algumas discussões incríveis para a gente aqui no Equalizar. Em resumo, o enredo do Contágio ele é
simplesmente sobre uma pandemia que se inicia em Hong Kong com a passagem de um vírus de morcego para um porco, né, para um suíno, que foi ser servido, né, em um restaurante em Hong Kong. O chefe de cozinha que ia preparar o animal não higienizou as mãos dele de maneira adequada e acabou passando isso para paciente zero, que é a esposa do Matt Damon. Eu não lembro o nome da atriz agora. Basicamente, todas as histórias no filme convergem para esse roteiro central. A gente tem algumas subtramas que vão se desenvolver ali no meio dessa história da pandemia. Algumas são bem interessantes. A primeira é a constatação do como é que ele chama? Do Mitch, né? Mitch Emhoff, que é o Matt Damon, da traição da esposa e a mudança na rotina dele assim que ele descobre que ele possui uma imunidade natural ao vírus, mas ele não tem certeza se a filha dele é imune ou não. E ele já perdeu acho que não é o filho dele, né? Ele era filho da Beth, que era a esposa dele, que foi uma das primeiras vítimas do vírus, que voltou de viagem, antes tendo passado em Chicago para ter um encontro com o caso anterior dela lá. Enfim, essa é uma das subtramas. Existem outras, né? Tem a subtrama do Dr. Cheever, né? Que é o Lawrence Fishburne, com a esposa dele, a preocupação que ele tem com a mulher, em tentar passar informações que ele não deveria passar para ela, pelo menos não da forma que ele passou, mas que mostra também um conflito entre a autoridade e os limites do público e privado ali, né? A gente pode perceber que, apesar dele ter um cargo público, um cargo de responsabilidade social, ele pega uma informação que o coronel lá, eu não sei se ele é um coronel ou não, mas que ele passa para ele sobre o estado de calamidade que ia se instaurar no país. Tem várias tramas, mas o que a gente quer discutir mesmo é sobre a pandemia. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, gente, não é pra gente entrar em pânico, arrancar os cabelos e ficar com medo ao assistir o filme. Pelo contrário, eu acho que o momento que a gente vive é um momento importante para a gente refletir sobre as nossas ações, sobre os rumos que a humanidade tem tomado ao longo dos anos e começar a pensar em alternativas e soluções para que esse tipo de situação não se repita. Então acho que ele é um filme que funciona muito bem para a gente se conscientizar. Muitas vezes essa consciência passa, é claro, por um estado de medo, de pânico, de não aceitação. Acho que quando a quarentena começou, o estado geral aqui no Brasil era de muito pânico. Ele ainda é um estado de medo, de apreensão, mas eu acho que o pânico já passou. E eu acho que o filme ele retrata muito bem isso também, que é como as decisões emocionais e irracionais que a gente vai tomando ao longo desse período vão afetando a economia, vão afetando as relações humanas, como que isso vai transformando o cenário do filme quase um cenário apocalíptico, mas sem ser. Eu acho que nesse ponto o filme ele peca um pouco, porque ele exagera demais o resultado de uma pandemia. Ele exagera demais porque ele demonstra que a gente parece não ter nenhum tipo de preparo para lidar com isso, que não é verdade. No começo do filme, você tem um caso lá, né, uma doença que começa a se espalhar rapidamente e que você não sabe ainda quais são os agentes que causam essa doença, o que está se passando nas pessoas que estão falecendo por essa infecção, inclusive a esposa do Mitch tem essa doença e eles não sabem o que causou. Se esse fosse um cenário realista, muito provavelmente eles conseguiriam descobrir que é um vírus em pouco tempo. A questão é que os médicos, em geral, eles tentam fazer protocolos de atendimento com base naquilo que eles já conhecem.
Então eles perguntam se a esposa dele usava drogas, se ela usou alguma substância, se ela tinha um histórico de convulsão, porque ela começou a ter uma convulsão por febre e pela encefalite. E isso alerta, depois de mais outros casos surgirem, para ser uma nova doença. O que acontece? A pandemia que a gente está vivendo vai ter consequências, já está tendo consequências sérias, só que nós estamos muito bem preparados para lidar com isso. Eu acho que o nosso único atraso, nosso único problema em torno dessa pandemia é uma questão que o filme traz também de uma maneira muito interessante. Que quando eles já percebem que existe uma doença nova acontecendo, sendo espalhada nos Estados Unidos, a Erin Mears, né, a oficial do Centro para Controle de Doenças, o CDC, tem uma reunião com um gabinete de oficiais públicos de saúde, e essa reunião é pouco antes do fim de semana do Dia de Ação de Graças, que nos Estados Unidos é uma das datas que mais movimenta pessoas, mais movimenta a economia do lugar. Por que eu acho que esse é um momento bem interessante da gente analisar no filme? Porque ele mostra claramente o mesmo dilema que a gente viveu agora com o coronavírus, que é o dilema econômico. Muitos dos países que demoraram a parar suas atividades, demoraram a decretar um estado de quarentena, demoraram a fechar o comércio, demoraram a dispensar as pessoas do trabalho, sofreram com perdas e danos que vão se estender durante muito tempo depois que essa pandemia passar, simplesmente pela visão de curto prazo. A gente viu isso com a Itália, Milão, que decidiu não parar, e a gente viu isso no Brasil também. A gente está vendo. Obviamente a gente tem um presidente da República que praticamente se recusa a aceitar o fato de que você tem uma epidemia, uma pandemia, né, um vírus sendo transmitido mundialmente, causando um impacto severo no sistema de saúde, em milhões de vidas já. E o nosso presidente se nega a aceitar, assim como muitos dos seus partidários aceitarem que a única solução que a gente tem no momento é evitar o contato social, é parar as atividades presenciais, né, para evitar frear a transmissão do vírus. Mas um outro exemplo que é interessante de como que é difícil para o poder público tomar esse tipo de decisão às vezes é o próprio caso de Belo Horizonte. A gente não sabe ainda qual que é a dimensão disso, mas muito provavelmente a gente tinha coronavírus circulando aqui durante o carnaval e o poder público, né, a prefeitura, enfim, os órgãos da Secretaria de Cultura e etc., não decidiram postergar ou cancelar o evento. Foi uma decisão que inclusive o nosso prefeito tomou de manter o carnaval. Por sorte, aparentemente, a gente não teve uma transmissão muito forte, mas com certeza, a partir do momento que a gente teve o primeiro caso confirmado, na época do carnaval, havia uma possibilidade não tão remota assim de haver pessoas em Belo Horizonte transmitindo a Covid, né, que é a doença, para outro. A gente vê essa discussão no filme também. Porque dizer para a população que um evento, uma festa, uma coisa que elas estão habituadas a fazer, não poderá mais ser realizado é uma atitude muito impopular. Cancelar aulas, fechar escolas, fechar shoppings, fechar bares, como a gente está vendo aqui em Belo Horizonte, é uma atitude muito impopular. E
uma das oficiais de saúde até diz que ela fala: como é que eu vou decidir fechar o comércio sem que eu possa dizer para a população o que ela está passando? Essa é a parte que eu acho que o filme peca um pouco no aspecto científico. Eles dizem que não sabem ainda qual que é o patógeno, o que está acontecendo. Logo depois que o médico que faz a necrópsia do corpo da Beth, né, a esposa do Mitch, que é o Matt Damon, esse médico faz a necrópsia do corpo dela, observa uma lesão muito séria no cérebro e pede para que chamem todas as autoridades para analisar aquilo, tentar pegar amostras, fazer testes em laboratório, etc. Eu acho que ele peca nesse aspecto pelo seguinte: em um dos momentos no filme, a Beth, ela diz que nenhum dos testes feitos em laboratório conseguiam cultivar o vírus porque ele matava todas as células. Bom, isso não é um problema, porque normalmente quando você faz um ensaio clínico com um vírus, ele mata todas as células, dependendo da titulação, né, da quantidade de vírus que você inocula, ele vai infectar várias células, vai causar uma lesão muito forte na cultura de células, e a partir disso você consegue medir a quantidade de vírus, a taxa de reprodução, várias coisas. Então isso não era um problema, né? Se eles conseguiam perceber que as células estavam sendo destruídas, é porque o ensaio para vírus estava funcionando. Você pode fazer ensaios de vírus também que demonstrem um efeito citopático, né? Uma alteração na morfologia das células e tal, que muito provavelmente é o que causava o efeito que alertou o médico na hora que ele fez a necrópsia lá. É uma cena que eu diria mais pesada assim, do filme. Mas eu acho que é uma questão interessante da gente ressaltar que se o vírus estava matando células, quer dizer que ele estava se reproduzindo. Então esse é um dos pontos que eu acho que o filme peca um pouco na ciência. Aqui eu separei alguns prints que eu devo colocar no vídeo também, e eu vou tentar comentar aos poucos esses prints aqui. Nessa reunião de saúde, ela, né, a doutora Erin Mears, que eu não sei o nome da atriz, ela passa uma informação para os secretários de saúde, as pessoas que estão ali, sobre quantas vezes uma pessoa toca na cara. E eu fiquei bem curioso com essa informação que ela passou, que eu achei que estava um pouco fora da realidade. E de fato estava, né? Ela diz que as pessoas em média tocam no seu próprio rosto de 2 a 3 mil vezes por dia. Na realidade o número ele é alto, tá? Mas ele é bem menor do que ela faz a gente acreditar, né? O filme, eu acho que nesse sentido ele até dá um alerta que eu acho interessante para a gente tomar mais cuidado com o número de vezes que a gente encosta a mão no rosto, mas não chega a ser tão grande quanto esse número aí de 2 a 3 mil vezes, porque eu me assustei, que eu falei assim, 2 a 3 mil vezes por dia, provavelmente você está encostando no seu rosto o dia inteiro, né? Parece que a média é 3 a... Na realidade, eu vi errado aqui, gente. Essa questão dos toques na face, na média, o estudo que eu encontrei aqui foi feito com 26 estudantes e eles perceberam que na média eles tocavam o próprio rosto cerca de 23 vezes por hora, que é um número grande, né? Se você for pensar que uma pessoa está 16 horas acordada por dia e dormindo durante 8, 23 vezes 16 vai dar cerca aí de 300 vezes que uma pessoa encostaria a mão no rosto.
que é muito, é preocupante, mas não chega no nível de 2 a 3 mil vezes que a doutora Erin diz no filme. Aí, numa das outras cenas que eu tirei um print, ela explica para os secretários sobre o conceito de número reprodutivo do vírus, que é o R0. Esse é um conceito muito interessante que o filme traz e que é um dos conceitos epidemiológicos mais importantes que a gente precisa notar e tomar cuidado com ele. Todo vírus, toda doença, ela tem uma taxa, né? Se for uma doença infecciosa, tem um número reprodutivo. Toda doença infecciosa vai apresentar esse número. E o que é muito interessante da gente perceber com esse número é que ele vai medir a velocidade com que uma epidemia se alastra. E ele é uma das coisas que é mais importante da gente conter agora. Como a gente não tem uma vacina e todas as pessoas estão virtualmente susceptíveis ao coronavírus, a gente precisa tomar medidas de distanciamento e principalmente de isolamento social, ou seja, reduzir ao máximo os contatos com outras pessoas, apertos de mão, reduzir o funcionamento de comércios. A gente precisa tomar várias medidas para reduzir esse número. Por quê? Quanto maior for esse número, mais difícil é você controlar. Se você tem um número parecido com o da gripe, que é de um R0 de 1, ou seja, cada pessoa que pega a gripe normalmente passa a gripe para mais uma pessoa, o crescimento da epidemia é rápido, só que ele consegue ser controlado de alguma forma. Agora, se você pegar, ela dá o exemplo da varíola e até da poliomielite, em que o R0 é 3, 4, 6, a progressão, que é geométrica, vai sendo cada vez maior e o crescimento é muito mais acelerado. Se a gente fizer uma simulação aí, né, com o R0 da gripe atual, da influenza, que está entre 1 e alguma coisa, o número, em 10 gerações de contágio, você tem um número X de pessoas infectadas. Eu acho que era algo em torno de 100, 80, eu não lembro agora a conta de cabeça. Agora, se você pega o coronavírus, principalmente em países cuja adesão ao isolamento é baixa, você tem uma situação muito mais grave. Por quê? Porque o coronavírus se alastra muito mais rápido e é uma questão matemática. Essa é uma das partes interessantes, que a gente pode até dialogar um pouco com a matemática, como que esse R0 influencia na taxa de infecção e como que isso se compara com progressões geométricas, as razões lá de progressão e tudo mais. No caso do coronavírus, que ele está variando aí entre 1,5 e 3 mais ou menos, a gente tem uma notícia muito triste aqui no Brasil. Né? Belo Horizonte é uma das cidades que está tendo uma adesão boa, está monitorando bem o isolamento. Mas no Brasil, o R0 estimado para o coronavírus pelo Imperial College está em torno de 2,8, ou seja, quase 3. O que isso quer dizer? Na média, cada pessoa que pega o coronavírus passa de 2 a 3 pessoas. Se você passa de 2 a 3 pessoas, já sabe onde que a gente está chegando. Né? Se na primeira semana eu tinha um caso de coronavírus e ela passou para 3 pessoas, essas 3 pessoas, cada uma vão passar para mais 3. Então em 2 semanas você passa de um caso para 4 e depois no final das 2 semanas 13 e assim por diante. Então é uma sequência que vai crescendo exponencialmente numa taxa muito mais alta.
Esse é um conceito científico que ela traz que eu acho muito interessante. Aí eles têm uma cena no laboratório em que os pesquisadores, né, estão olhando um monitor com uma micrografia, né, uma eletromicrografia, ou seja, uma imagem obtida no microscópio eletrônico, onde eles fazem uma cara muito chocada e falam para enviar isso para um virologista em São Francisco que estava estudando e tal. E ele, ao estudar eles ao verem essa micrografia ficam muito chocados. Eu não sei exatamente o que é essa micrografia na realidade, mas ela me parece uma micrografia de tecido nervoso, né? Eu não tenho certeza se é, mas parece uma micrografia real mesmo de uma encefalite. Eu não tenho certeza se é isso, mas ela tem alguns elementos que me dão uma direção. Eu não vou entrar em detalhes, mas quando você tem uma encefalite muito aguda, uma coisa muito séria, é muito comum você ter uma proliferação muito grande de células da glia, que normalmente são células que tentam conter uma infecção no cérebro, e o dano nos neurônios, né? Então, a micrografia ela mostra um pouco esse dano causado no cérebro. Depois você tem os médicos ali conversando sobre a ausência de alguma característica morfológica patognomônica. Essa é uma palavra interessante. Patognomônico quer dizer alguma coisa que seja característica de alguma doença. Esse é um dos momentos em que eles estão tentando analisar as amostras para entender o que seria o agente causador da doença, e eles percebem que não tem nada relacionado com alguma doença conhecida. O que seria um pouco questionável no filme, porque se é uma encefalite, né, uma inflamação no cérebro, no encéfalo, você identificaria isso como uma encefalite. Você pode até dizer que o agente isolado não é um agente conhecido ainda, mas ele é um agente que causa encefalite. Depois, eles enviam isso para o Dr. Sussman. Ele está falando no telefone, saindo do laboratório dele. Ele fala que o vírus ele tem algumas características novas e parece ter uma origem quimérica. O que é legal também, é uma coisa interessante, que é essa interação entre o genoma do morcego e o genoma do porco, e isso formar um vírus diferente, um vírus novo. Isso acontece à torta e à direita na natureza. Os vírus eles são praticamente veículos de genomas, né? E eles conseguem passar pedaços de genoma de um organismo para o outro. Mas no caso de um corona, por exemplo, né, do coronavírus, esse é um caso complicado, porque como ele é um vírus de RNA, para ele carregar informações na forma de RNA para outros seres vivos, né, é um pouco mais difícil. Mas principalmente no caso dos retrovírus, isso é muito real. Eles carregam informações e fazem uma coisa que a gente chama de transmissão horizontal de gene. Ou seja, eles passam gene de uma espécie para outra espécie diferente e trocam isso entre eles mesmos, formando segmentos estranhos, às vezes ao próprio vírus, né? Aí ele faz um comentário que não ficou muito bom, que ele diz que o vírus ele tem um tamanho de 15 a 19 kilobases. Aqui eu entendo que seria uma metonímia, né? Mas na realidade o tamanho ali, 15 a 19 kilobases, seria o tamanho do genoma dele. E aí o tamanho de gene, a quantidade de genes, eu não sei se ela está adequada a um tipo de vírus, porque vírus podem ter tamanhos muito variados. Mas de 6 a 10 genes seria um tamanho razoável para um vírus, não seria nem muito pequeno nem muito grande. E ele diz que é um paramixovírus. Eu não fui atrás dessa informação se isso caracterizaria um paramixovírus, mas só de curiosidade, os paramixovírus são
responsáveis pela transmissão de sarampo, de alguns tipos de resfriado, né, que não são relacionados à gripe, são doenças respiratórias diferentes. Acho que a cachumba também é um paramyxovírus, e é um caso interessante aí de ressaltar dessa conversa. E nessa cena, logo atrás, está o jornalista, que é um outro ponto interessante que eu comento já. Aí a gente tem uma outra situação em que eles vão atrás de um homem que está no transporte público com febre, que teve contato com uma das pessoas que teve a doença, não sei se foi com a Beth. E aí a doutora, né, a doutora Mears, ela vai atender esse cara, vai tentar isolar ele das pessoas. Esse cara passa mal no ponto de ônibus e ela vem com a máscara para colocar nele, para isolar. Eu não sei se seria o procedimento mais correto, né, de atendimento. Eles têm uma maca ali do lado, mas eu acho que, dado o estado em que a pessoa estava, talvez fosse necessário já colocar um respirador, alguma coisa de oxigênio. Eu não sei como é que estava o estado dele, mas é uma cena interessante também, né? Essa tentativa deles conterem o avanço da doença num estágio muito inicial. Depois tem uma cena num escritório que eles abrem um programa mostrando as proteínas, a interação ali entre proteínas humanas e proteínas virais, e é muito interessante. Eles mostram como que o vírus entra nas células do pulmão, nas células do cérebro, mostram os receptores, o que é a proteína viral, o que é a proteína humana. Dizem que ele tem uma taxa de mortalidade ali nos 20%, depois mais para frente eles falam 25% a 30%. Aqui isso é um ponto interessante. O coronavírus que a gente está vendo hoje tem uma taxa de mortalidade aí que a gente estima tá entre 1 a 3%. É um pouco difícil da gente saber exatamente qual que é a taxa de mortalidade. Ela varia de acordo com o sistema de saúde de um país. Ela varia de acordo com, obviamente, as pessoas que estão pegando esse vírus. E ela varia também de acordo com o número de testes que você está fazendo. Se você tem poucos testes, existe uma tendência de você registrar uma taxa de mortalidade mais alta, simplesmente porque você está perdendo casos. Você está deixando de notificar casos, que é o que está acontecendo agora. Né? A taxa no Brasil, eu acho que está próxima de 7%, ou seja, ela está num nível que é mais que o dobro da taxa de mortalidade natural. Mesmo os países que mais fizeram testes, talvez ainda não tenham conseguido fazer testes suficientes para pegar todos os casos. A Coreia do Sul, por exemplo, estava registrando uma taxa de mortalidade, se eu não me engano, de 2,5%, mais ou menos. Então essa é uma cena bem interessante, e ela traz também uma discussão interessante, que é a seguinte: um vírus que tem uma mortalidade muito alta, como por exemplo a Ebola, é um vírus que tem uma dificuldade muito grande de causar uma pandemia. Né? Ele poderia se alastrar, poderia ser um problema por ser muito infeccioso, mas ele é muito mais fácil de conter, porque os sintomas para uma doença que tem uma mortalidade muito alta normalmente são muito fáceis de você notificar. Né? Você consegue pegar a pessoa que está infectada com o vírus muito cedo, consegue isolar, e como ele mata muito rápido, a pessoa acaba não tendo muito tempo de transmitir. O coronavírus é o contrário, ele é um vírus que ele é perigosíssimo para a humanidade como um todo, assim como vários outros que podem ter até uma taxa de mortalidade mais alta, mas que eles têm uma infecciosidade maior.
Vírus que tem uma taxa de mortalidade muito alta, uma letalidade muito grande, normalmente não são bons patógenos, eles não fixam muito bem na população porque eles matam os hospedeiros muito rápido e não dão tempo deles transmitirem a doença para outras pessoas. No caso do coronavírus, ele dá muito tempo. As pessoas podem ficar 3, 5 dias sem sintomas e às vezes até mais tempo com sintomas brandos ou até mais tempo incubando a doença e transmitindo a doença sem saber para outras pessoas. E ele tem uma taxa de mortalidade que é bem alta, mas que, sendo muito realista em relação ao do filme, é muito baixa. E isso é algo muito bom, porque uma taxa de mortalidade muito alta com certeza traria uma crise de proporções muito maiores. Mas só para a gente entender isso ficar claro, a taxa de mortalidade sendo 0,5%, 1%, o que quer que seja, em um vírus que é novo, que qualquer pessoa pode pegar, é muito preocupante. Porque você pode ter uma infecção se alastrando para a população como um todo, e 1% de 200 milhões, né, gente, é muita gente. É 2 milhões de pessoas. 1% da população mundial é muita gente. Esse é o grande ponto, a grande importância de agora, com o coronavírus, a gente está fazendo uma quarentena, um isolamento social adequado. Depois tem um pronunciamento público do Dr. Cheever, em que ele fala que as medidas que estavam sendo tomadas são estritamente necessárias e que é o que a gente viu agora sendo dito, que eu acho interessante também que o filme traz. Que é, em um contexto de epidemia, é preferível você dizer que você está exagerando nas medidas e conseguir poucas mortes, poucas hospitalizações, do que você ser negligente e perder muitas vidas porque não fez o suficiente. Depois tem uma cena em Hong Kong com a doutora Leonora Morantes, em que ela está indo examinar um paciente, um lugar, eu esqueci agora. Ela está colocando as máscaras. Esse é um momento que eu acho que o filme ele peca um pouco. Porque ela, ao colocar as máscaras, coloca a mão na fronte da máscara. O filme não mostra ela lavando, higienizando as mãos. E depois que ela coloca a mão na máscara, ela ainda aperta a máscara depois para ajeitar no rosto, com uma mão que eu não sei se ela higienizou, e depois ela coloca a luva. Então isso eu acho que é uma das cenas que é um ponto um pouco complicado do filme, porque atualmente a gente aí precisando sair de máscara na rua, é bom sempre reiterar, gente, máscara dá uma sensação de proteção maior, mas a principal medida que a gente tem que tomar é estar sempre com as mãos higienizadas, limpas, o máximo de tempo possível, evitar tocar na frente da máscara. Saiu de casa, sua máscara, foi no supermercado, teve contato com outras pessoas, alguém falou com você, independente de não ter falado, lava bem as mãos, tira a máscara pelo elástico, nunca coloca a máscara na frente do rosto e tira a máscara com a mão aqui. Você pode estar sujando sua mão, você não sabe o que tem ali. Esse cara, gente, é o que numa situação de epidemia ou numa situação normal, a gente tem que tomar todo cuidado para não cair no discurso dele. Esse é o cara que vai conspirar, é o cara que vai falar que o vinagre cura o coronavírus, que o suco de limão, que o pH do corpo mata o coronavírus, vai falar que a cloroquina vai resolver tudo, vai botar a culpa
culpa na engenharia genética feita no vírus por causa da China. Esse é um cara que, no filme, ele encarna um discurso que ele é muito perigoso de dois lados, que é o discurso da mídia, e hoje, com a internet, de uma mídia alternativa, mas mesmo da mídia de massas, né? Uma Rede Globo, uma empresa com uma credibilidade maior, é um discurso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Mesmo emissoras de televisão, que às vezes têm uma credibilidade maior, têm, né, a decência de convidar um jornalista, um médico para falar, um epidemiologista, acabam cometendo distorções científicas. Durante essa pandemia eu já vi várias, né? Eu já vi várias distorções de estudos. Então, nesse caso, o Alan ele vai encarnar esse discurso anticientífico. Ele vai representar o pior tipo de pessoa nesses cenários, que é o tipo de pessoa que, além de estar atrapalhando, está ganhando dinheiro com isso, né? Ele está fazendo fortuna, fazendo milhões com seus seguidores, vendendo um remédio que é a Forsythia, um homeopático derivado lá de uma planta, que não tem nenhuma eficácia comprovada, e ele está ganhando dinheiro em cima disso. Então ele é um cara que encarna um discurso perigoso, tanto da mídia alternativa, quanto até mesmo de uma mídia mais séria, que às vezes, bem intencionada em informar, acaba desinformando com vários erros científicos, simplesmente por não ter uma consultoria adequada. Eu acho que nesse caso aqui do coronavírus a gente está vendo alguns terrores sendo noticiados pela mídia em termos de prevenção e até de medicação para o coronavírus. Não só da grande mídia, mas de outras mídias alternativas, WhatsApp, Twitter, Instagram, né? Eu vejo muita coisa e receita de suco para melhorar a imunidade. Várias coisas que não são tão relevantes assim, que não deveriam nem estar sendo vendidas como uma solução para a epidemia. A gente vê também a instalação de hospitais de campanha, como a gente está tendo hoje. De novo, eu peguei um print aqui do Alan fazendo uma transmissão ao vivo em que ele toma a Forsythia, com uma febre que ele nunca teve. Um grande charlatão, né, vendendo ali o remédio homeopático dele para fazer fortuna com isso. Eu acho que isso é uma das cenas do filme uma das tramas do filme que eu acho mais interessantes, a gente ver como que no medo, no pânico, no desespero, qualquer coisa fica parecendo plausível e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente tem que se proteger, se blindar desse tipo de pessoa. Esse tipo de discurso é perigosíssimo, porque em uma situação de crise, como a gente já está vivendo agora, tirar o nosso dinheiro, tirar a nossa atenção e dar essa atenção, dar esse dinheiro para uma pessoa que está se aproveitando deliberadamente de uma crise para fazer fortuna e ainda enganar os outros, é algo seríssimo. A gente precisa avaliar muito bem, ser muito crítico o tipo de notícia, o tipo de publicação, o tipo de coisa que a gente passa para os outros. No caso, hoje, mesmo artigos científicos não estão passando por uma revisão muito criteriosa, né? Os artigos que trabalham com a cura, prevenção, transmissão do coronavírus. Porque qualquer informação que chegar agora sobre o coronavírus é uma informação útil. Então muitos artigos estão em fase preliminar e muitas vezes eles são já divulgados como se fossem resultados comprovados, com alto grau de confirmação, e nem sempre são. Então esse é um momento que a gente precisa ter muito cuidado, acreditar muito na ciência, tomar muito cuidado com o tipo de informação que a gente consome
e o tipo de informação que a gente passa para outras pessoas. Quando ele divulga esse negócio da Forsythia, muitas pessoas se aglomeram em farmácias para comprar esse medicamento. Você vê uma corrida generalizada às farmácias para pegar esse medicamento, o que eu acho também pouco plausível, porque dado que o título do filme é O Medo se espalha mais rápido, né? Nada se espalha tão rápido quanto o medo, eu acho que uma das coisas que a gente viu agora é, nas primeiras semanas as pessoas até admitem isso, de se aglomerarem, irem para o supermercado, lotar o carrinho de comida, álcool em gel, papel higiênico, levar para casa. Nas primeiras semanas. Depois que isso já está feito e a epidemia já está acontecendo, o clima geral que eu tenho notado é que as pessoas têm receio de se aglomerar, em geral. Elas têm medo de ficar em filas, de ficar muito perto. Muitas pessoas ainda não tomaram a dimensão da gravidade da situação e estão achando que está tudo tranquilo, que você pode se aglomerar, você pode ficar na rua tomando cerveja, você pode ficar na fila do banco com várias pessoas conversando, pode ficar abraçando, beijando, fazendo o que quiser, e não é bem por aí. Acho que o tempo vai mostrar muito bem que não é por aí. Depois a gente tem uma entrevista, né, do Dr. Cheever com um jornalista e um debate, né, um comentário com o jornalista lá, o Alan Cromwell. Ele fala do distanciamento social, que é a melhor defesa, e no caso que a gente está vivendo agora, também é a melhor defesa, gente. Enquanto você não tem vacina, não tem outra coisa que você consiga fazer. O distanciamento social, ele é uma medida que a gente chama de medida não farmacológica. É uma medida de prevenção não farmacológica. Não é uma vacina, ela não vai resolver o problema, mas ela vai dar tempo para que a gente consiga, em tempo recorde, podem ter certeza que vai ser um tempo recorde, desenvolver uma vacina para imunizar as pessoas contra o coronavírus. E aí o Alan alfineta o Dr. Cheever por essa questão dele ter revelado algumas informações confidenciais para a esposa dele, né, com um privilégio do cargo dele. Essa é uma situação bem complicada, porque eu acho que numa situação real isso com certeza acontece, né? Se você tem algum tipo de informação privilegiada, você vai querer compartilhar isso com as pessoas mais próximas, talvez até antes. E o filme ele mostra um pouco também essa questão de proteção dos políticos, né, da classe política, como que ela leva isso para um lado até social no filme, em que o Dr. Cheever ele tenta evacuar a funcionária dele, a Dra. Mears, que estava com a doença, né, com a MEV, que era o vírus da encefalite de morcego, eu acho. E ela não consegue ser evacuada de Chicago, se eu não me engano, porque o avião, o veículo que o Centro de Controle para as Doenças tinha, para atender o pessoal deles, foi utilizado para evacuar político. É um pouco sensacionalista, mas eu acho que é um pouco dentro do contexto americano. No Brasil o que a gente tem é, na verdade, os políticos passando coronavírus para os outros, né? O que a gente está vendo aí é isso. Depois tem uma cena interessante que eles fazem uma análise filogenética e aí eles veem qual que é a proximidade do vírus com o vírus de morcegos, como que ele formou esse quimerismo e como que ele estava se comportando com algumas mutações. Essa questão da mutação é interessante porque, no caso do coronavírus, vocês já devem ter visto várias e várias reportagens sobre a mutação desse vírus.
Mutações acontecem e os coronavírus são alguns dos vírus que mais têm uma taxa de mutação e um genoma propenso à mutação. Isso não quer dizer que eles vão se tornar supervírus impossíveis da gente combater. Pelo contrário, a mutação ela só indica que houve uma mudança no vírus, não necessariamente tornando ele mais letal, mais contagioso, não. Só quer dizer que houve uma mudança. E muitas vezes essa mudança pode, inclusive, acontecer em prejuízo do vírus. Pode ser que ele tenha uma dificuldade maior de infectar, uma dificuldade maior de causar uma patologia, enfim. As mutações elas vão acontecer e muitas vezes elas são deletérias, né? Elas são negativas para o vírus. Tem um ponto no vírus, no filme, que é interessante também, que é quando a doutora desenvolve uma vacina, eu esqueci o nome dessa doutora, e ela testa nela mesma. Isso é um negócio, gente, que é Hollywood. Essa parte do filme começou a virar Hollywood mesmo. É impossível você fazer isso. Vacina é um negócio que demora para você desenvolver, você precisa testar pré-clinicamente, ver se animais estão sendo imunizados. Depois de animais estarem sendo imunizados, você tem que testar em voluntários. Se os voluntários estiverem sendo imunizados, você tem que ver qual é a taxa de cobertura dessa vacina. Nem toda vacina vai proteger e imunizar todas as pessoas. E você utilizar você mesmo como uma cobaia experimental, muitas vezes é uma péssima ideia, principalmente no caso dela. Como a vacina que eles desenvolvem no filme é uma vacina de vírus atenuado, isso ainda é uma ideia pior ainda, porque ela até fala no filme que o vírus atenuado, isso é uma realidade, né? Ele tem uma possibilidade de sofrer uma mutação e reverter a patogenicidade dele no hospedeiro. Então, algumas vacinas, né, que eram feitas com vírus atenuados, hoje não são mais feitas ou até não são mais utilizadas porque o vírus poderia voltar. Um exemplo é a varíola. As pessoas depois da década de 70 pararam de ser vacinadas contra a varíola porque a vacina para a varíola era feita com vírus atenuado e existe sempre uma possibilidade de, com um vírus atenuado, você ter uma reversão nesse vírus e ele poder desenvolver uma doença no hospedeiro dele anos depois, simplesmente porque ele sofreu uma mutação. E aí a cena final do filme, que eu acho mais interessante, é um dos recados mais importantes do filme e pra gente hoje, que é a higienização adequada das mãos. O cozinheiro lá em Hong Kong não higienizou as mãos dele de maneira adequada, ele só passou ele no avental sujo, cheio de porcaria, e o porquinho lá, o leitão que tinha sido abatido para ser feito ali no restaurante, estava contaminado com o vírus que o morcego pegou e passou para ele. Esse cara mexeu na boca, na mucosa do porco, não higienizou as mãos de maneira adequada, passou esse vírus ao apertar as mãos para a Beth, né? Então o filme ele tem várias mensagens ali, ele trata de várias questões que podem ser discutidas nas subtramas e na trama principal. Tem algumas lições interessantes, ele traz muita coisa científica mesmo, ele é um filme excelente em termos científicos e eu acho ele um filme realmente sensacional para a gente estudar um pouco sobre epidemiologia, entender o impacto que os vírus têm na nossa vida, entender como que tudo que a gente está vivendo hoje não é nem que é uma novidade, né? Isso já era previsto por modelos epidemiológicos. A gente sabe hoje que é necessário
fazer um monitoramento ostensivo, né? Ou seja, o tempo inteiro você tem que monitorar a caiação de animal, seja suíno, seja bovino, seja ave, né? Galinha, pato. Tem que ser monitorado porque a gente tem vários vírus da gripe que podem saltar. Existem vários pesquisadores que fazem esse monitoramento. Inclusive, tem um documentário na Netflix sobre chama Pandemia, né? Sobre essa possibilidade. Isso sempre foi uma coisa que a humanidade trabalhou. A ciência vem alertando o poder público há anos de que se a gente não mudar o nosso estilo de urbanização, se a gente não mudar o nosso estilo de vida, se a gente não mudar as formas de se relacionar entre pessoas, uma nova pandemia acontece de tempos em tempos e é só uma questão de quando, não é uma questão de se. Então eles fazem esse estudo, monitoram. O que aconteceu com o coronavírus? Talvez vocês estejam se perguntando. Se tem alguém estudando isso, por que eles não sabiam o que ia acontecer? A questão não é que eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam quando ia acontecer e de onde. A China tem um programa de prevenção, né? Só que ela falhou miseravelmente com ocultação de informações e de dados epidemiológicos nesse começo da pandemia, o que atrasou um bocado o mundo a tomar medidas. E ela teve uma questão também que todo mundo tem. A gente se preocupa muito mais em prevenir contra uma epidemia nova de gripe, porque gripe é uma doença muito mais fácil de várias pessoas pegarem. Normalmente ela pode sofrer uma mutação e se tornar mais letal. É uma doença que passa em animais de cativeiro muito fácil. E ela é muito bem monitorada. Coronavírus, por outro lado, é um vírus que é meio esquecido na hora de se estudar isso. A gente teve vários outros surtos, né? A gente teve a SARS em 2001, a gente teve a Síndrome Respiratória do Oriente Médio em 2011, se eu não me engano, que foi quando esse filme saiu. E hoje a gente está tendo o corona, né? O SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, que causa a Covid-19, que é o nome da doença. E a gente está vendo muito bem como que uma epidemia começa e acaba se tornando uma pandemia, né? Como que se torna um problema em todo mundo, para todas as pessoas. Pandemia vem disso. Todas as pessoas, né? Demos, lá de democracia no grego, quer dizer pessoas, povo, e pan, todos. Então é uma doença que está afetando a todos de maneira generalizada. Afetando a economia, afetando nossa saúde mental, afetando nosso bolso, né? Nossas finanças, afetando nossa saúde. Está afetando todo mundo, alguns mais, outros menos, mas está afetando. E fazendo a gente pensar. Diante do que eu expus aqui, da discussão que eu trouxe do filme, gente, o que eu gostaria que vocês fizessem é uma redação de poucas linhas, né, de 10 a 15 linhas. Vocês podem fazer até no Word, se vocês quiserem fazer no Word, eu acho que pode até estender um pouco mais. Mas se vocês quiserem só fazer o manuscrito, para treinar também, voltar a escrever com a mão, eu acho que seria interessante. E escanear e postar no Google Classroom para eu ler. Eu gostaria que vocês fizessem uma redação argumentativa com o seguinte tema: quais são os principais efeitos que a pandemia de coronavírus vai deixar e quais são as principais medidas que nós vamos precisar tomar nos próximos anos para evitar que uma nova pandemia aconteça e para a gente poder se recuperar dessa pandemia. Queria colocar vocês para pensarem no futuro,
né? Pensarem em como que a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Os cientistas vinham alertando isso já há muito tempo, só que construir hospital e construir leito de UTI em um mandato de 4 ou 8 anos, infelizmente não dá voto, porque se você construir esses leitos e não tiver pandemia, você construiu o leito à toa. Então, novamente a gente volta para essa discussão política. Se vocês quiserem fazer uma redação levando para esse viés político também, eu acho que vai ser bem interessante. E eu vou ficar muito feliz de ler as produções textuais de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tentei fazer o vídeo mais completo possível, analisando o filme. E, novamente, eu reitero. Não é para a gente entrar em pânico, para a gente ficar com medo de tudo. É para a gente ter um momento de reflexão e de conscientização sobre os nossos comportamentos e como que isso pode influenciar na transmissão de novas doenças e no surgimento de uma pandemia mesmo. Então, um abraço a todos vocês, meus queridos. Uma boa quarentena para quem está ficando em casa. Tomem cuidado quem estiver trabalhando, estiver saindo de casa. Usem máscara do jeito certo. Cuidem-se bem. Fiquem bem. Qualquer coisa, mandem um e-mail, mandem um WhatsApp, mandem uma mensagem lá no Google Sala de Aula, tá bom? Abraço, até mais.